Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, buscando direção e orientação espiritual através da Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão. Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com você, com a sua família, que você desfrute das bênçãos de Deus e da direção do Espírito Santo, para que, crescendo em conhecimento, você seja cada dia mais abençoado por Deus e possa realizar os seus sonhos, os seus projetos, possa viver o melhor de tudo que Deus tem preparado para você, para a sua família, no seu ambiente social, familiar, no seu ambiente de trabalho, seja onde quer que você esteja neste momento, que as bênçãos de Deus te alcancem e que você desfrute com sabedoria e com discernimento. Nós, quando estamos falando a respeito da vida que nós levamos, da vida que Deus nos dá como um presente, da vida que Deus espera que nós tenhamos sabedoria e discernimento para escolher e desfrutar do melhor desta vida. Quando nós falamos a respeito da vida, nós estamos falando de um dom, de um presente muito especial que foi nos concedido desde a criação, desde o início da criação. Deus, quando decide criar o ser humano, ele não apenas criou como criou o restante de todo o universo, de todos os seres celestiais, mas ele faz uma declaração extremamente importante sobre a nossa vida, sobre a nossa criação. A palavra de Deus nos diz que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. A imagem e semelhança de Deus nós fomos criados. E assim, semelhantes a Deus, nós temos livre-arbítrio, nós temos a oportunidade de nos enchermos do Espírito Santo, de conhecermos a Deus com mais proximidade, com mais intimidade, estarmos mais pertos, mais próximos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas, infelizmente, diante do pecado que entrou no mundo, do pecado que nos corrompeu, do pecado que nos separa de Deus no aspecto diante das escolhas que nós fazemos. O pecado não nos separa de Deus na ação de Deus pelo Espírito Santo em nos convencer que somos pecadores. O pecado não nos separa de Deus porque o Espírito Santo continua agindo em nós, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, nesse aspecto, nós, sendo ainda pecadores, não estamos totalmente separados de Deus. Mas nós temos que entender que o pecado, quando a palavra de Deus nos diz que faz separação entre nós e Deus, ele está falando de uma condição entre a vida e a morte. E é por isso que quando nós tocamos neste assunto, nesses três aspectos, no aspecto da vida, no aspecto da morte, no aspecto do pecado, nós temos que compreender muito bem o que significa cada um. O que significa a vida, o que significa a morte e o que significa pecado. A vida é a que nos foi dada, é um dom de Deus, é um presente de Deus e um presente maravilhoso, porque nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Quando nós olhamos o texto de Gênesis, capítulo 1, os versículos 26 e 27, o texto diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus,
fomos criados homem e mulher segundo a criação de Deus, segundo os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós fomos criados num ambiente onde havia a perfeição da criação de Deus, o toque das mãos de Deus, a direção do Espírito Santo. Nós fomos criados sem o conhecimento do mal, já que o mal já existia, porque a rebelião do querubim ungido, que se torna Satanás no céu, já tinha promovido o mal no universo, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, sem maldade e ainda sem o conhecimento do mal. É por isso que Deus, para nos preservar, porque conhecimento sem maturidade traz grandes prejuízos. Então, Deus, para nos preservar neste primeiro momento da criação, em que Ele nos cria a sua imagem e semelhança, Ele nos cria no ambiente perfeito, conhecedor do bem, mas ao desenvolvimento da nossa intimidade com Deus, da nossa relação com Deus, ao desenvolvimento da nossa maturidade, Deus também iria nos apresentar o que era o mal, assim como os pais e mães fazem com os seus filhos. Você não ensina o que é mal para uma criança que não tenha maturidade para discernir entre o bem e o mal, desprezar o mal e escolher o bem. Primeiro, você espera no desenvolvimento da criança, você oferece tudo do melhor, tudo aquilo que é bom, para que ela absorva o que realmente é melhor. E à medida que ela vai crescendo, à medida que ela vai tendo conhecimento, à medida em que ela vai sabendo discernir o que é bom e aquilo que não é, você como pai, como mãe, você vai apresentando a esta criança o mal, mas de maneira em que ela rejeite esse mal e não absorva como uma coisa boa, como uma coisa agradável para ela, mas que ela compreenda que o mal traz prejuízos. E era isso que Deus iria fazer conosco no propósito da criação. Ele nos criou perfeitos, Ele nos criou para o bem, fomos criados, como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, fomos criados para boas obras, segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Criados para boas obras, fomos criados para a vida e para a vida eterna, porque estávamos ligados a Deus. Aí, criados desta maneira, nós compreendemos um pouco do que é a vida. Vida é ter o dom da capacidade de ter intimidade com Deus, de estar ligado a Deus, a ponto de ter uma manutenção da nossa existência. Isto é vida. Vida é estar ligado com Deus para que nós tenhamos a manutenção da nossa existência para o bem e para que nós desfrutemos daquilo que é bom. Mas o pecado veio ao mundo. E o que é esse pecado que contaminou esta criação de Deus, contaminou a todos nós criados à imagem e semelhança de Deus? Quando nós observamos o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, nós vamos compreender um pouco a respeito do pecado. Pecado, como diz a palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo João, pecado é a transgressão da lei. A transgressão da palavra de Deus, a transgressão das ordens de Deus. Quando nós fazemos diferente daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus permitiu, daquilo que Deus ordenou. Pecado, a palavra literalmente no texto original quer dizer errar o alvo. Deus fixa o alvo, não é o ser humano que vai fixar um alvo. Nenhum ser humano tem a capacidade de fixar um alvo para o bem, porque ele é corrompido para o mal. Mas Deus, na sua autoridade, na sua plenitude de perfeição, ele fixa os alvos corretos.
E quando nós erramos o alvo, é isto que a Bíblia chama de pecado. O que acontece em Gênesis, capítulo 2, versículo 15? O texto diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O texto original hebraico usa uma expressão mod tamut. Mod tamut quer dizer morrendo morrerás. Isso que está traduzido no português, no versículo 17 de Gênesis 2, como certamente morrerás, no texto hebraico é uma expressão que fica na tradução literal assim: morrendo morrerás. Por que morrendo morrerás? Porque Deus declara exatamente o que iria acontecer conosco. Nós não morremos imediatamente quando pecamos, porque senão não haveria mais ninguém no mundo, já que em Romanos 3:23 o apóstolo Paulo declara que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, não há ser humano sem pecado. Não houve na terra, desde que o ser humano pecou, desde que Adão e Eva pecaram, não houve ser humano sem pecado na terra, a não ser o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único sem pecado. Não há mais nenhum ser humano sem pecado e não haverá até a volta de Cristo. A questão é que a morte, Deus explica para o homem: olha, se você comer desse fruto, eu vou colocar como uma ordem simples e uma ordem básica: não coma desse fruto, porque se você comer desse fruto, você vai entrar num processo de morte. O problema é que o adversário de Deus, o querubim ungido, que se tornou Satanás, ele convence a mulher de que Deus poderia não estar falando a verdade. Ele convence a mulher que Deus poderia estar omitindo uma verdade. Ele sugere que aquilo poderia ser diferente. E quando chegamos no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 4, a serpente ali, que é usada por Satanás, fala: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Observe que a palavra de Satanás, a palavra do adversário de Deus, é exatamente contrária à palavra de Deus. Deus, ele fala para o homem, para a mulher: olha, se você comer desse fruto, você vai entrar num processo de morte. Morrendo, morrerás. E chega o adversário de Deus e fala: não, não é assim. Você pode comer, que este processo não existe, isso não vai acontecer se você comer, mesmo que você desobedeça a Deus, mesmo que você não acredite em Deus, você vai continuar vivendo, vai continuar existindo. E aí, a mulher convencida, ela come do fruto e ela leva o fruto para o homem e o homem come do fruto também. E assim os dois transgridem a única lei que havia naquele momento. E transgridem por quê? A desobediência já é um segundo fato. Eles transgridem porque duvidaram da palavra de Deus. Eles transgridem porque não creram na palavra de Deus. É por isso que em João capítulo 16, Jesus, explicando a missão do Espírito Santo, fala que o Espírito Santo vem convencer do pecado, da justiça e do juízo, e ele faz uma ressalva: do pecado, porque não creem em mim. Então, o pecado, basicamente, é não acreditar que Deus está falando a verdade, que ele não está falando aquilo que é certo, aquilo que é correto, e experimentar fazer de uma forma diferente. Foi isso que o homem e a mulher fizeram. Deus está falando que nós vamos entrar num processo de morte.
O adversário de Deus está falando que isso não existe. Então, vamos experimentar para tirar a dúvida, para ver quem é que está falando a verdade. E Deus não aceita que alguém duvide dele. E o que ele fala é sempre certo, é sempre correto. Quando eles comeram do fruto, eles deixaram de crer em Deus, eles duvidaram de Deus, e assim como Deus havia dito, eles entraram num processo de morte. E este processo de morte é este que nós vivemos até hoje. Todo ser humano, quando ele é concebido, ele já inicia, juntamente com a sua vida, o seu processo de morte. Morrendo, morrerás. Desde o primeiro momento da concepção, no desenvolvimento da vida, o ser humano também é passível de morte. É por isso que nós temos abortos espontâneos, é por isso que a criança em qualquer idade também é passível de morte, é por isso que qualquer pessoa em qualquer idade, por muitas circunstâncias, é passível de morte, porque isto faz parte daquilo que Deus já havia declarado. Morrendo, morrerás. Mas por que que Deus coloca a morte como um processo e não como um ato? Porque se fosse um ato, não haveria a oportunidade de arrependimento, de conversão, de reconciliação, de confissão do pecado, de regeneração para a vida eterna, para voltar ao vínculo com Deus e para estar ligados a Deus para ter eternidade. Porque aí nós voltamos ao tema: o que é de fato a morte? A morte é a separação de Deus. A separação. E Apocalipse fala a respeito de duas mortes, que algumas pessoas vão para participar apenas da primeira morte, mas outras pessoas vão participar da segunda morte. E o que é a morte? Quando nós olhamos o texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, nós observamos um contrassenso com relação ao que Deus fez na criação em Gênesis. O homem foi criado do pó da terra, Deus soprou nas suas narinas, colocou o espírito dentro deste homem e o homem passou a ser alma vivente. Ele se tornou alma vivente. E observe que essa declaração é importante. Ele passou a ser, não passou a ter. Ele passou a ser alma vivente. Então, o pó da terra, junto com o Espírito de Deus, ele cria uma pessoa completa, com sentimentos, com emoções, com desejos, com livre-arbítrio, com movimento. Este ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, agora passa a ser um ser vivo, chamado de alma. Alma é a pessoa e não um elemento dentro da pessoa. Quando nós chegamos em Eclesiastes capítulo 12, o texto fala que o pó volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus que o deu. O pó volta ao pó como era. O nosso corpo criado do pó volta ao pó como era. O espírito que Deus nos deu volta a Ele como fôlego de vida e fica com Ele, aguardando a ressurreição, onde nós receberemos um novo corpo, um corpo incorruptível para a vida eterna. Então, se a vida é a formação da alma, da pessoa, né? Porque do pó da terra, junto com o Espírito de Deus, nós fomos formados, fomos criados à sua imagem e semelhança. A morte é o processo inverso, é onde há a separação do corpo e do espírito, e aquilo que era a pessoa, a alma, se desfaz. Esta é a primeira morte. E a primeira morte por quê? Porque existe essa decomposição, esse desligamento desses elementos que criaram a vida. Agora eles voltam a ser separados. E separados é o processo da morte.
Então, morte tem a ver com separação. Quando se fala da segunda morte, se está falando da separação eterna e definitiva de Deus. E é por isso que aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas, não participarão da primeira ressurreição, e na segunda ressurreição eles serão julgados, né? Será apresentado a eles o motivo que eles não foram salvos e o motivo que eles não terão eternidade. Ninguém ficará sofrendo no inferno, porque o amor de Deus não permite isso. Mas aqueles que não aceitarem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas serão destruídos, porque não há eternidade sem Deus. Mesmo quando nós estivermos com Deus, nós não seremos eternos. A nossa eternidade é um vínculo com aquele que é eterno, com Deus. A nossa eternidade está na ligação que nós temos com Deus, que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Durante a vida, neste processo de morrendo, morrerás, nós estamos num processo de morte e um dia passaremos pela primeira morte, mas também aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós teremos o privilégio de participarmos da primeira ressurreição para a vida eterna. E vida eterna porque estaremos ligados com Deus. Aqueles que recusarem Jesus Cristo como Senhor e como Salvador de suas vidas, esses não participarão da primeira ressurreição, mas sim da segunda. E na segunda, eles serão separados definitivamente de Deus. E como toda separação de Deus provoca a morte, eles serão destruídos, extintos, porque não há eternidade longe de Deus. A pergunta é: qual a sua escolha durante o seu processo de vida e o seu processo de morte? Você quer receber a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador de suas vidas? No mesmo texto de Eclesiastes, capítulo 12, Salomão, que foi um dos homens mais sábios deste mundo, ele faz um resumo de toda a sua história, de toda a sua vida e de todo o ser humano diante de Deus. Ele fala no capítulo 12, no versículo 12, ele coloca assim: demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Deixa o Espírito Santo te guiar. De tudo o que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Se você temer a Deus é ter zelo, é ter o prazer de cumprir as suas leis, as suas ordens, é seguir a Jesus Cristo, né? Se você temer a Deus e guardar os seus mandamentos, colocar em prática os seus mandamentos, você pode até participar da primeira morte, mas também participará da primeira ressurreição para a vida eterna. E é isso que Deus espera de você e de mim e todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então, que Deus abençoe a você, a sua vida, que você tenha um dia pleno de boas escolhas e que você, no seu processo de vida, no seu processo de morte, escolha com sabedoria a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, para que você tenha a vida eterna com o vínculo da reconciliação a Deus por Jesus Cristo e guiado pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês. Tenham um excelente dia em nome de Jesus.